o poder do cristianismo. O poder do cristianismo. O poder do cristianismo é tão forte que ele sobreviveu 2025 anos, 2024 anos, 2020 anos. Ele sobreviveu sem a ajuda de ninguém. Muitos bateram de frente, muitos foram por causa do evangelho, mas ele tomou sua proporção. O poder do cristianismo. O cristianismo não precisa de ninguém no Congresso para representar ele. O cristianismo não precisa de ninguém que o defenda. O cristianismo não precisa de ninguém que... Não precisa. O cristianismo só precisa de se ligar com Deus, estar perto de Deus, pregar a verdade, a santificação e levar o povo a Deus, ao evangelho, ao cristianismo, ao reino dos céus. Essa é a finalidade do cristianismo. Essa é a finalidade e o poder do cristianismo. Transformar as vidas das pessoas através de Cristo Jesus. Só que nós estamos entrando numa área que temos que colocar representante no Congresso para representar a igreja. Temos que colocar pastores para representar a igreja. Homens de Deus para representar a igreja. Você já percebeu que os homens de Deus, quando entram lá, começa a ser só homens? Já percebeu isso? Eles entram para defender o evangelho, mas depois ele se transforma simplesmente num político. Deixa de ser aquele homem de Deus para ser um bom político. Porque tem muita coisa por trás de tudo isso. Muito dinheiro que rola, muita coisa, muita falcatrua, muita coisa escondida, que todo mundo está vendo aí todo dia. Dinheiro aqui, dinheiro lá, empresas fantasma, é muita coisa que aparece. Aí a igreja cisma de se meter com isso. Aí o papel da igreja, a Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos governantes. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos líderes. Não se meter com ele, não ficar com partido político. Não ficar com partido político. Algumas pessoas vão até me censurar o que eu vou falar, mas eu vou falar sem nenhum tipo de problema, porque eu não tenho partido. Quando se fala do Bolsonaro, quando se fala que ele é um mito, ele fez um bom governo. Ele fez uma boa gestão. Tá? Todos que entram fazem uma boa gestão e tem seu lado também negativo. Ele teve seu lado negativo, mas teve mais positivo do que o negativo. Não sou bolsonarista. Mas tem gente que é bolsonarista tão doente que coloca ele como um mito. Ele é um mito. Ele é um mito. Depois que o Bolsonaro assumiu, as igrejas pensaram que elas poderiam se mesclar com o bolsonarismo e vivenciar uma vida sem Cristo, porque o Bolsonaro ia ser a solução de todo o problema. E Deus a mostrou que não foi. Deus a mostrou que não foi. Se você tivesse orado, ao invés de fazer política, se você tivesse orado, talvez a situação não estaria um caos conforme está. Mas a igreja, o que ela faz? Ela entra em partidos políticos. Ela entra em partidos políticos, misturando religião com cristianismo. Ou seja, misturando cristianismo, olha a gafe, misturando política com cristianismo, que não tem nada a ver as duas. Uma coisa não bate certo com a outra. Não bate certo com a outra. Você tem que orar para a mudança. Você vê que o Brasil ele está caminhando para um caos tão horrendo, tão horrível, que parece que não tem mais solução. A violência parece que não tem mais solução. O poder público parece que não tem mais solução. Empresas falindo. Preço das coisas subindo. Inflação subindo. Impostos subindo. Você paga imposto por tudo. Aí você tem um país que você paga IPVA, mas o dia que você deixar de pagar o IPVA, se seu carro for parado, eles tomam teu carro. Mas o carro é teu. O carro é teu, mas eles tomam teu carro. Aí tem o IPTU. Se você não pagar IPTU, a casa que você construiu como sacrifício, atrasou 3 anos, ele leilou a tua casa e você perde a tua casa.
Então, o Brasil, se ele não refletir direitinho, se ele não analisar direitinho, nós estamos partindo para um pressuposto de coisas terríveis vão acontecer. Eles já estão dizendo, vai chegar uma época, eles não querem assustar a população, que não vai ter dinheiro mais para pagar os aposentados. Que não vai ter mais dinheiro para pagar os aposentados. Porque nós temos tanta coisa social que o governo dá, ao invés de incentivar as pessoas para o emprego, as pessoas para trabalhar, não fica dando gás, dando cesta, dando isso, dando aquilo outro. Eu confesso que eu não quero ajuda do governo, tá? Ajuda do governo para isso. Eu quero que ele me dê condições para mim poder trabalhar, ganhar o meu dinheiro e eu mesmo comprar o meu botijão de gás, eu mesmo comprar a minha carne, eu mesmo pagar a minha luz com o meu dinheiro. Ele tem que me dar condições, não de ele me sustentar, mas eu me sustentar com o meu trabalho. Mas o governo, ele não faz isso. Já são quase a metade da população ganhando cesta de ajuda de família. Quem está pagando isso? Os que trabalham. Os que trabalham. E sabe onde deu ruim nisso aí? Aqui perto. Aqui perto teve um país que deu ruim porque era uma cidade que tem petróleo, é uma cidade que era rica, é uma cidade que tem tudo que se precisa, mas ela foi dando ação social, ação social, ação social. Ela deu tanta ação social que fez assim, ó, a balança foi fazendo assim, ó, foi criando dívida e desemprego, dívida e menos imposto, dívida e menos imposto, dívida, dívida, a chegar ao ponto que quebrou o país. Quebrou o país. Essas ações sociais, para quem precisa, é uma boa, é uma benção, mas para te tirar daquele alívio. Depois o governo ele tem que te dar condições, ele tem que ter empresas que estejam funcionando, que pague menos imposto, que pague menos, porque agora eles estão jogando, tá? Eles estão jogando o rico contra o pobre. Já percebeu isso? Que é sempre ele contra nós, o rico contra o pobre. Estão dizendo que o pobre paga pouco, paga muito imposto, e o rico paga muito pouco imposto. Isso não é verdade. Isso é uma falácia de governo que quer controlar a população. O rico paga tanto imposto, tá? Que eu não vou citar aqui a quantidade de imposto que ele paga. Mas é só você estudar direitinho, você vai ver a quantidade de impostos que ele paga para manter uma empresa. Se não tiver uma empresa, você vai ficar desempregado. A ideologia de todos ser rico, não existe país assim. Não existe em toda a humanidade um país que todo mundo era rico, que todo mundo tinha dinheiro, que todo mundo não vai ter a classe média, a classe menos favorecida. Só que tem país que a classe menos favorecida é menor, é baixa. Aqui no Brasil, ela está subindo cada vez mais, certo? Minha igreja, voltando lá para a igreja, o que a igreja está fazendo? Se misturando com isso, se misturando com essa nojeira, com essa coisa horrível que está aí, essa política aí que é imatura, insignificante, terrorista, certo? Porque é uma política que joga contra a outra, que apoia o tráfico, que apoia pessoas que tiram a vida da outra, a pessoa cumpre pena, aí pega só um sexto da pena e vai lá na saidinha, ela sai e nunca mais volta. Isso é o nosso país. Mas o que a igreja está fazendo? Está se metendo, se misturando. Igreja é para orar, é para dobrar o joelho. Se esse povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar e clamar minha face, eu ouvirei do céu, sararei sua terra e curarei suas feridas. Se esse povo que chama meu nome, ele não está dizendo se esses batistas que chamam meu nome, se esses católicos que chamam meu nome, se esses evangélicos que chamam meu nome, ele falou, se esse povo que chama meu nome, começar a me clamar, eu vou resolver. Eu vou resolver. Lá em Israel, Deus mandou Moisés
porque ele falou: o clamor do povo chegou até a mim. Quando o clamor do povo brasileiro evangélico chegar até a Deus, ele vai dar solução no Brasil. Vai levantar, a coisa vai crescer e as coisas vão mudar. Mas enquanto que a igreja estiver mesclada, misturada com política, não vamos chegar a lugar nenhum. Só vamos chegar a essa bagunça que estamos vivendo aí. Então, fique com essas palavras que não é muito agradável, não é muito boa, mas igreja não se mistura com política. Fui. Não se esqueça de deixar seu joinha, se eu gostei, que é muito importante para mim. Tem outros vídeos, é só seguir. Comente, fale mal, fale bem, fale aquilo que você quiser. Tá? Você está livre para expor os seus pensamentos. E se tu quiser que eu passe aqui os teus pensamentos, eu vou passar seus pensamentos sem nenhum tipo de problema, mesmo que seja contra tudo aquilo que eu falo. Mas se você der ordem, vou colocar. Se tiver algum vídeo, pode mandar, que eu vou colocar também. Então, que Deus te abençoe, fique na paz, fique com Deus, se agarre com Deus, não com falácias, não com pessoas que te iludem. Vou repetir, pare de ser boi de manada. Seja você mesmo, dependendo do teu suor, do teu trabalho, do esforço, como o pão de cada dia do teu suor. Sem dependência, porque a dependência, a quem você depende, você se torna escravo. Grave isso. A quem você depende, você se torna escravo daquela pessoa que você depende. Quem você depende te domina, te controla. Seja inteligente. Pense nisso e fui. Até a próxima.